Francisco Matias Rolim, se vivo estivesse ontem, estava completando 100 anos. E numa justa homenagem a esse grande prefeito, nós estamos instalando o Memorial Francisco Matias Rolim, lá no casarão da Epifanio Sobreira 268, ao lado da Praça do Leblon, onde lá já existe, está instalado o Memorial Ivan Bichara Sobreira, outro grande filho de Cajazeiras, ex-governador, romancista, bom escritor, grande cajazeirense. E a trajetória do nosso querido prefeito, os detalhes de dizer da grandeza de quem foi Chico Rolim, está a nossa querida Ana Cleide, amiga minha desde a infância, adolescência, e eu aqui poderia começar registrando a grande e profunda amizade que eu tinha e tenho por duas figuras humanas que estão no andar de cima, que são verdadeiros irmãos meus, que eu convivia na casa desses dois queridos amigos, é Cláudio Omar Matias Rolim, o irmão de Ana Cleide, que se encontra no andar de cima, e Valeomar Matias Rolim, médico, que se encontra lá em cima. Mas esses detalhes, essas informações todas, dizendo do prazer que está aqui conversando com o Caliel, quem vai dizer de forma grande, de coração na mão, é minha querida Ana Cleide Rolim. Muito bem. Ana Cleide, seja bem-vinda à bancada do programa Olho Vivo, tudo bem? Tudo bem, que responsabilidade, né? Bom, mas como ele falou, né, a gente fala de coração, né? E eu acho que falar de coração fica mais fácil, né? Com certeza. Então, bom dia a todos os ouvintes aqui do canal, né? Do Diário do Sertão. Eu tenho acompanhado o Diário do Sertão desde que aquele rapaz muito bonitinho, que está mais magrinho. Como é que é o nome dele? Zé Neto. O Zé Neto, eu conheci Zé Neto porque ele chegou lá na casa do meu pai, no aniversário do meu pai, de 98 anos de idade. Isso. E ele chegou, se apresentou, estava eu e minha irmã, a gente não mora aqui, né? E aí ele se apresentou, a gente prontamente abriu as portas, ele foi falar para você, papai está bem velhinho, mas eu gostaria de falar com o senhor. Aí foi, entendeu? Teve nos outros aniversários também, e eu acho assim muito interessante que um rapaz tão jovem e tão interessado na história de Chico Rolim. Isso foi muito gratificante para a gente, né? Sem dúvida. Porque se você for reparar na história, Cajazeira cresceu muito, né? A gente tem muita gente, então muita coisa é apagada, né, da história, porque são novas pessoas que estão morando aqui, muita gente vem da região aqui a cidade polariza muitas cidades próximas aqui, de outros estados inclusive, e quando a gente vê um jovem ter esse interesse, é de uma forma assim muito legal para a gente. E ele fez uma matéria muito bonita de aniversário de papai, eu agradeço a ele aqui, e é tão interessante, eu vim aqui na TV de vocês, eu estou te conhecendo agora, eu não sei se a gente se conhecia antes, porque você é mais jovem do que eu não lembro. Então, a gente saiu daqui em 69, papai levou os filhos lá para o Maranhão, né? E depois a gente não voltou. E de forma que muita coisa mudou em Cajazeira. Quantos filhos eram? Três filhos. Ana Cleide, Cláudio Omar, que está junto, né, no andar de cima, e Ana Célia, a minha irmã, que chama Celinha, que mora lá em São Luís. E atualmente eu estou morando em João Pessoa, mas eu costumo dizer que eu passo férias em João Pessoa. Por quê? Eu trabalho com turismo e viajo muito. Então, quando eu tenho um tempinho, eu fico em João Pessoa. Agora mesmo a gente está com a programação para o final do ano. Chegando em João Pessoa, praticamente eu já estou viajando. Maravilha. Ana Cleide, qual a lição mais forte que você acha que seu pai deixou para Cajazeiras? Acima de tudo, a simpatia, a dedicação, a simplicidade, a alegria e a honestidade. Sabe? Papai foi um homem tão honesto que, quando minha mãe faleceu, ele poderia muito bem ter ficado com, não é muita coisa, não foi uma herança muito grande que minha mãe teve. Mas ele poderia ter ficado e, posteriormente, a coisa não. Ele, imediatamente, o que era vendido, ele dividia por igual com os 3 filhos e mandava para a gente, sabe? Eu acho assim que papai
na questão da honestidade, ele foi um exemplo para todos nós filhos. E essa alegria dele de viver, né? Um homem que chegava no lugar, tinha muita gente em volta, ele conseguia agregar muitas pessoas ao seu lado, porque era um homem simples, né? É um homem que teve posições importantes, mas não perdeu a simplicidade. Até porque a vida dele, hoje eu estava vendo, foi até o Salles, que é afilhado do papai, que mandou no meu WhatsApp o movimento assim, de altos e baixos da vida do meu pai. Ele estava no cume e, de repente, ele ia abaixo e voltava de novo. Então, um homem que tinha muita coragem de trabalhar e não tinha medo de começar de um palito de fósforo. Eu vejo muito, eu me considero muito parecida com ele, sabe? Ele não tinha essa coisa, porque eu perdi e vou entrar em depressão. Ao contrário, ele tinha uma força de começar a vida dele do nada, do zero. Como ele saiu daqui de Cajazeiras sem nada, né? E foi resgatar o que ainda restava de uma pouquinha loja, uma 2 ou 3 lojas em São Luís do Maranhão, para poder ter o dinheiro para dar para a educação dos filhos. Ô, Ana Cleide, depois da experiência que Chico Rolim teve em ser prefeito de Cajazeiras, ele chegou a conversar com você se ele se arrependeu, se ele pretendia ser candidato em outro momento, se ele foi injustiçado pelo que ele fez? Ele chegou a comentar esses detalhes com vocês? Olha, papai, como eu estou te falando, ele não era um homem de viver de pessimismo e de passado. Ele vivia o presente e um pouco do futuro, entendeu? Então, ele vivia lamentando, porque eu não fiz isso, não. Eu acho que ele viveu plenamente, muito bem, fez o que gostava, tá entendendo? Se por acaso teve alguma decepção, mas foi coisa muito passageira. Até porque ele costumava dizer que não tinha inimigos. E se tivesse inimigo, ele conquistava. Coisa boa. Entendeu? Então, eu acho... Uma alma nobre. Muito nobre. Meu pai realmente é um homem do bem. E isso foi muito exemplo para a gente. Lógico que tem essas coisas de pai que... Mas eu falo assim, no macro, numa coisa macro, né? Foi muito, muito importante em todo sentido. E nós, os filhos, os 3 filhos, meu irmão não está aqui, mas está observando tudo, vendo tudo, eu tenho certeza que eu acredito na vida posterior. E ele sempre educava. Olha, para você ter uma ideia, papai foi incapaz, ele nunca bateu em um filho. Ele nunca bateu na gente. Uma vez papai botou a gente de castigo só. O restante era na conversa, sabe? Mas, do mesmo jeito que ele era o dia a dia com as pessoas que o conheciam, era com o filho também. Então, ele não tinha aquele pai de castigo, aquele pai de viver lamentando e ficar cobrando. E é tanto que a gente seguiu direitinho, às vezes todos somos tranquilos, entendeu? A gente não fica lamentando, porque meu pai já teve, porque eu morei numa casa muito boa em Cajazeira e fui para São Luís, fiquei numa casa muito simples. Não, a gente sempre aceitou esse lado dele, entendeu? E é tão importante que na vida você faça o que você goste. Exatamente. Eu acho que os anos de vida, a gente galga os anos de vida. E papai chegou a 98 anos, faltou pouco tempo para 100 anos, né? É exatamente porque ele fez com muito amor e ele fez o que ele gosta. Quem dera, quiçá, que toda a população, que todo mundo tivesse essa coisa que papai teve, né? De ser iluminado, que Deus deu para ele, né? De fazer o que ele gosta. Isso é muito bom. Você vê muitas pessoas indo embora porque vão fazer exatamente o que não gosta e acaba tendo problema de saúde sério, né? Com certeza. E vou lhe dizer, 98 anos sem ter problema de pressão, sem tomar remédio para diabetes nem para pressão. Ele morreu porque os órgãos dele estavam na hora de... A idade já estava avançada. A idade, né? Não tinha problema nenhum. Nenhum. Uma alma nobre. Ô, Ana Cleide, como é que está a programação para hoje? Cara, eu estou tão assim, feliz, né? A gente está tão orgulhosa. Estou me sentindo até meio assim, nossa, até televisão eu estou... Vira até culpado disso, viu? A culpa é toda dele. Biratã. Uma culpa boa, né? É uma culpa boa. E o menino estava lembrando o Zé Neto, né? O gatinho aqui, né? Estava lembrando que no falecimento do pai, no sepultamento de papai, o universo realmente confabulou e juntou pessoas do bem para que acontecesse isso. Ele também foi importante nessa história, porque ele fez uma entrevista com Sebastião, que é o sobrinho de papai, autor do livro, né, que conta a história do meu pai, muito bem contada. Eu até costumo dizer que ele escreve como Juscelino do Rego, né? Eu vejo muito na literatura do Sebastião, na maneira como ele escreve Juscelino do Rego, e de forma que juntou
vamos usar uma coisa bem popular, a vontade, né? A fome e a vontade de comer. De comer. Juntou o Biratã, Sebastião, o menino, eu, apreensiva, que eu até comentei com ele, que o papai tinha umas coisinhas guardadas lá em casa, na casa dele, e que nessa vida que a gente leva de cigano o tempo todo, eu moro em apertamento, minha irmã em São Luís do Maranhão, meu irmão que juntava muita coisa e que divulgou muita coisa do meu pai a nível de mídia social, porque ele tinha um canal, tinha um blog, aliás, não era um canal, era um blog, e de forma que a gente ficou assim, sem saber o que fazia. Fomos embora e deixamos na casa do papai, posteriormente que a gente teve lá e começou a juntar tudo, e aí eu trouxe as coisas que tinha no Maranhão, e conversei com o Sebastião para ele ficar à frente, né, ficar como tutor dessa história toda. E aí a coisa surge porque o Biratã, no sepultamento do papai, ele mencionou que poderia ter um memorial. Quem sabe a gente cria um memorial de Chico Rolim. Eu me assustei, né, porque a gente está muito tempo fora, né, então não sei até que ponto a coisa iria para frente. Mas isso tudo é possível porque também ele como secretário, né, que de repente se ele não tivesse como secretário, aconteceria, porque a vontade estava acima de tudo. Mas seria mais difícil, mais dificultoso, né, o Biratã. Então a gente teve também, quer dizer, ele foi o porta-voz da família e conseguiu, junto ao prefeito, e a gente agradece mais uma vez, somos muito grata, toda a família, né, ao prefeito, à deputada, também que é sua esposa, e o prefeito Zé Aldemir, quer dizer, atendeu o apelo de Ubiratã e a coisa está sendo hoje real, né? Coisa linda. Esse memorial consta, o que consta? O que conseguiu, né, no bom sentido, catar desses bens, desses pertences que lembra muito a memória de Chico Rolim, que vai estar nesse memorial, Ubiratã? A gente, agradecendo também a contribuição da família, o memorial, a riqueza de um memorial são os detalhes de como aquela Exatamente. figura homenageada viveu. E nós temos lá os óculos do prefeito. Todo mundo sabe que o nosso prefeito era apaixonado por jogar buraco com os amigos. Isso sem ter dinheiro no meio, era o prazer de jogar. E o jogo do buraco, eu que gosto também de jogar muito, é um jogo cativante, não precisa você estar apostando nada. E Chico Rolim ficou famoso nessa história. E esse baralho que ele jogava nos últimos anos está lá conosco. Coisa legal. Está a carteira de identidade, está a carteira de motorista, está os registros dele, está o cartão da saúde. Esses detalhes, além do livro, do título de leitura, além do livro do Miolo do Sertão, tão bem escrito por Sebastião. E, claro, nas fotografias, tem uma fotografia, um quadro lá, onde ele recepciona, no ano de 1978, o presidente da República, Ernesto Geisel, que veio para cá para inaugurar umas comportas de Engenheiro Avidos. E nesse momento tem uma fotografia belíssima e tem dois álbuns de fotografias dele lá, e aí a gente vasculha nessas fotografias uma lembrança profunda de tantos cajazeirenses, tantos amigos de Chico Rolim. Quer dizer, quem tiver uma expectativa que vai ter uma coisa... Não. Aquilo, meu caro Caliel, é um primeiro passo. A gente está plantando uma semente para que, a partir de agora, olha, eu fui amigo de Francisco Matias Rolim, meu querido Chico Rolim, eu tenho essa lembrançazinha dele aqui, serve, a gente acata. Quer dizer, o primeiro passo foi dado. Aí, uma explicação maior por causa do memorial. Não é... Chico Rolim completou, Ana Cleide disse muito bem, que o prefeito me chamou e disse, olha, a tarefa é sua, vamos concretizar o memorial. Aí eu disse, tarefa dada, tarefa cumprida. O tempo é o tempo de Deus. Foi Deus que nos enviou, nos encaminhou que fosse nessa comemoração de 100 anos. Aí eu volto à comemoração de 100 anos. Meu caro Caliel, não é, Ana Cleide, parabéns para você pelos 100 anos. Ele chegou até 98 com a gente. Não, aquilo ali, lá no casarão da Efraim Sobreira, é uma semente
que vai ser visitada nas terças e quinta-feira, num projeto, num convênio que a gente vai fazer entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação do município, para os alunos do município ir lá fazer trabalhos escolares. Isso é importante. Vai conhecer quem foi Chico Rolim. Lá tem uma outra sala de Cristiano Cartacho, vai conhecer quem foi nosso poeta Cristiano Cartacho. No outro lado tem o Memorial Ivan Bichara Sobreira. Essa meninada vai fazer trabalhos escolares, vai ver a fotografia, vai se aprofundar. Vai postar nas redes sociais também, que vai fazer outras pessoas conhecerem. Eu dou uma brincadeira numa emissora de rádio, eu digo, que com isso aqui, os nossos queridos contemporâneos dos anos 50 até 80, 90, estão esquecidos, não é? Aí, o que eu disse o seguinte, essa meninada vai ficar tão por dentro, depois que visitar o memorial, lá, visitar o casarão da Efraim Sobreira, que vai chegar, papai, eu fiz um trabalho com Chico Rolim, o senhor sabe quem é? Aí ele vai ficar com susto. Chico Rolim foi isso, foi aquilo outro, foi aquilo outro. O poeta Cristiano Cartacho fez isso, foi aquilo. Aí o pai vai ficar assim. Nem eu tinha essa segurança na minha infância de dizer o que essa meninada vai dizer. Quer dizer, essa é a intenção nossa, a intenção da Secretaria de Cultura, a determinação do prefeito Zé Aldemir Meirelles em concretizar essa justa e merecida homenagem. Falar de detalhes aqui de Chico Rolim, eu passaria tarde. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, eu sou de casa, falo muito, e aproveitar a oportunidade dessa grandeza, dessa coisa que Ana Cleide sabe dizer tão bem, porque ela não fala com a voz, com a boca, ela fala pelo coração. É verdade. E aí nos conduz... Tem um jeito peculiar de falar. Peculiar de falar e nos emociona muito. Sem sombra de dúvida. O Biratã, Ana Cleide, eu quero agradecer profundamente a presença de vocês e usem os microfones e a lente da TV para convidar a população, não só de Cajazeiras, como da região, para fazer essa visita que começa a partir de hoje, não é isso, Biratã? Isso. Primeiro, um agradecimento ao meu querido Petson, e eu gosto muito dessa casa, porque eu vim aqui colocar o primeiro tijolo sobre tijolo, num desenho mágico, como dizia Chico Buarque de Holanda. E eu fico feliz quando estou aqui pela construção, que o nome da música de Chico Buarque é construção, pela construção edificada. Primeiro ele plantou uma coisa na cabeça dele, foi sonho. E sonho precisa vontade, não precisa dinheiro não, precisa vontade. E precisa concretizar, e precisa botar massa, tijolo sobre tijolo no desenho, lógico, também é outro verso. E parabenizar Petson, quero lhe agradecer esse espaço e convidar os nossos queridos amigos, não só de Cajazeiras, da região, os amigos de Chico Rolim, os familiares de Chico Rolim, a partir das 16 horas, como diz um amigo meu, 4 horas da tarde, nós estaremos lá fazendo a instalação do Memorial Francisco Matias Rolim, que eu disse, é uma primeira semente plantada. E ela vai ser também edificada e vai, com certeza, vamos passar para essa geração nova o merecido respeito e admiração pelo aquele que foi o grande prefeito da terra do Padre Rolim. Sem dúvida. Ana Cleide, obrigado, querida. Eu que agradeço de coração a oportunidade, tá? E aproveito também para endossar tudo o que o Biratã está falando. Gratidão, Biratã. E esperar que vocês, os amigos de papai, não importa de onde venha, de toda Cajazeira, os amigos que não tiveram a oportunidade de ir no sepultamento dele, porque foi em pleno Covid, né? A coisa ficou meio restrita, que compareçam lá. Tudo bem se não der hoje, mas vá lá visitar o memorial, vá ver quem foi Chico Rolim, vai ver um pouco da história de Cajazeira, vai ver também, né, o Ivan Bichara, que foi, acho que foi o único governador de Cajazeiras, não é isso? E outras pessoas mais importantes que estão lá no memorial. Não deixam de ir, gente, é a história de Cajazeira. Vamos cultuar, né? Essa semente foi plantada e vamos levar isso adiante, para que a história de Cajazeira, né? Cajazeira faça 300 anos e tenha toda uma história contada. Tem 150 e poucos anos, né? Mas que tenha 300, 500 e fique marcado na história da Paraíba. Perpetue, né? Afinal de contas, perpetue, né? Afinal de contas, é uma cidade que ensinou a Paraíba a ler, né? A cidade do saber,
Então, a gente tem que realmente mostrar que Cajazeiras é uma grande cidade. Né? Um dos grandes legados de Chico Rolim ele é um exemplo para outros políticos também, né? A história da Universidade Federal da Paraíba, com a garra, A ousadia, né? a ousadia, foi de Chico Rolim. Não quero entrar em detalhes aqui, que seria outra grande entrevista. E ele tinha uma sede muito grande na questão do saber. Né? Por ele, não existiria ninguém que não soubesse ler e as operações, ler e escrever as operações. Ele ficava muito infeliz quando ele via uma criança que não sabia ler. Volto a dizer, uma alma nobre. Graças a Deus, muito obrigada. Ele Obrigado. está muito feliz lá em cima. Viu? Um homem Coisa além do boa. seu tempo.